Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a divisão de motores da Rolls-Royce. A empresa é famosa por seus automóveis extremamente luxuosos, mas o que muitos não sabem é que a corporação britânica tem uma longa tradição na fabricação de motores, sendo a segunda maior do mundo nos propulsores a jato. Mas também conhecerão o seu lado diesel, já que também fez motores do tipo por um bom tempo. E antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! Frederick Henry Royce nasceu no dia 27 de março de 1863, na pequena vila de Alwalton, próxima à cidade de Peterborough, na região leste da Inglaterra. Frederick era o caçula de 5 irmãos e seu pai arrendava um moinho de trigo, porém os negócios não prosperaram e a família se mudou para a capital, Londres. O pai de Frederick faleceu quando ele tinha 9 anos. E teve de largar a escola para ajudar no sustento da família, sendo que só teve 1 ano de estudo formal. Henry passou a vender jornais e entregar telegramas. Em 1878, com apenas 15 anos, começou a trabalhar de aprendiz numa ferrovia e em 1882 passou a trabalhar acendendo luminárias nas ruas da cidade. E a partir de 1884, quando Royce tinha apenas 21 anos, investiu suas economias com seu amigo Ernest Claremont e começaram a trabalhar com produtos elétricos numa pequena loja na cidade de Manchester. E os negócios começaram a prosperar, que em 1894, Frederick, já sozinho na companhia, passou a fazer dínamos e guindastes elétricos. E a empresa se chamava F.H. Royce & Company Limited. Com o início do século XX, a concorrência nos produtos elétricos aumentou muito e Frederick achou que seria interessante investir num novo mercado, o de automóveis. Royce era fascinado por qualquer máquina e tinha grande facilidade em criar soluções para objetos mecânicos. Com uma boa soma em dinheiro que ele havia ganho com sua empresa, comprou um carro francês Decauville de 2 cilindros. Mas Henry não estava satisfeito e acabou fazendo seu próprio automóvel e o batizou de Royce 10, que tinha 2 cilindros e 10 cavalos. Frederick decidiu levar o seu produto para expor em Londres e chamou a atenção de Charles Stewart Rose, que vendia automóveis de luxo importados numa loja na capital inglesa. E sua vida foi muito diferente ao de Royce, já que ele era de família rica. Nascido no dia 27 de agosto de 1877, era filho de John Allan Rose, o Barão de Langattock, um famoso político e fazendeiro. Sendo assim, Charles estudou nas melhores escolas e se formou em engenharia na Universidade de Cambridge, já que desde criança gostava de mexer com motores. Porém, seus dotes como vendedor se tornaram mais evidentes e fundou uma das primeiras concessionárias de automóveis da Grã-Bretanha. Após uma reunião em um hotel, Charles Rose e Henry Royce firmaram um acordo e fundaram a Rolls-Royce em 1904. E começaram a fazer 4 modelos, o 10 HP com 2 cilindros, baseado no Royce 10, a variante de 3 cilindros 15 HP, o modelo 20 HP com motor 4 cilindros e o 30 HP, que era o mais potente de todos com motor 6 cilindros. Henry Royce ficava responsável pelo desenvolvimento dos automóveis e motores, sendo que quando começou a empresa ele tinha mais de 40 anos. E era famoso por ser muito exigente e perfeccionista, sempre fazendo teste com moedas em pé ou xícaras de chá cheias sobre o motor. Se não derrubasse a moeda e nem derramasse o chá, a mecânica estava aprovada. E Charles Rose, como vivia na alta roda social, conhecia muitos clientes em potencial e acabou ficando responsável pelas vendas e investimentos financeiros. E os sócios decidiram criar os veículos mais luxuosos, já que o seu público-alvo eram as classes mais altas, até porque nesse tempo o carro ainda não tinha se popularizado e eram muito caros. Rose e Royce quiseram construir automóveis com a melhor qualidade possível, e logo as vendas começaram a aumentar, e construíram uma grande fábrica com 51 mil metros quadrados em Derby, na região central da Inglaterra, e a empresa abriu seu capital se tornando numa sociedade anônima. Em 1908, é criado o modelo 4050 HP, que foi o primeiro grande sucesso da empresa, e pelo fato de terem apresentado o modelo ao mundo na cor prata, aliado ao motor silencioso, ganhou o apelido de Silver Ghost, ou Fantasma de Prata, e acabaria se tornando o nome oficial. E assim começa a reputação de batizar carros com nomes de entidades como espíritos e fantasmas.
famoso ornamento de capô foi encomendado em 1909 pelo segundo Barão de Montagu, cujo nome era John Walter Edward Douglas Scott Montagu, que encomendou a escultura ao amigo Charles Robinson Sykes, e o rosto foi inspirado numa garota pela qual se apaixonou, Eleanor Velasco Thornton. O barão encomendou o 4050 HP e instalou o ornamento de sua amada acima do radiador. A empresa gostou da ideia, já que ornamentos estavam na moda na época e equipavam muitos carros de luxo. Dessa forma, a Rolls-Royce pediu a Sykes uma escultura inspirada ao encomendado por Montagu, e a partir de 1911, todos os automóveis da marca passaram a vir com o adorno, que ficaria conhecido por Spirit of Ecstasy, ou Espírito do Êxtase. O início da empresa no ramo de motores começou mais ou menos em 1907, quando Charles Rose, que era também um balonista, observou que uma nova indústria estava nascendo, a aviação. Inventores como os irmãos Wilbur e Orville Wright e Alberto Santos Dumont provaram que era possível voar num objeto mais pesado que o ar. Dessa forma, Rose começou a estudar sobre motores para aeronaves. Ele era tão fã de aviões que em 1909 comprou uma das primeiras aeronaves vendidas na Europa, o Wright Flyer, construído pela fabricante britânica Short Brothers sob licença. E no dia 12 de julho de 1910, Charles Rose se acidenta com seu Flyer e falece prematuramente aos 32 anos, sendo o primeiro britânico a sofrer um acidente fatal de aeronave. Apesar dos primeiros motores terem sido projetados antes do falecimento de Rose, a fábrica só passou a se dedicar a essa indústria com o início da Primeira Guerra Mundial. Com a Europa toda apreensiva com o conflito, o comércio de carros de luxo caiu muito. Mas a Rolls-Royce teve sorte do Departamento de Guerra ter encomendado a construção de motores para aeronaves. E no ano de 1915 lança um primeiro motor, o Eagle, um enorme V12 de 20,3 litros cuja potência poderia chegar aos 360 cavalos. E equipou aeronaves de combate como o Vickers Vimy. Com o Eagle, a empresa começou a batizar todos os motores com nomes de aves de rapina. Logo em seguida, criaram o motor Falcon, que era uma versão menor com 14,2 litros e potência de 288 cavalos. Também fizeram a versão 6 cilindros, o Hawk, com 7,4 litros e potência de 75 cavalos. E quase ao final do conflito, criaram o enorme Condor, sendo um V12 de 35 litros e potência de 670 cavalos. De começo, a empresa teve um certo receio em fazer essas mecânicas, porque temiam que não fariam bons produtos e manchariam a reputação. Mas felizmente, eles conquistaram uma boa imagem. E após a guerra, a planta de Derby foi ampliada para continuar a fazer esses motores, cuja demanda só aumentava. E em 1925 lançaram uma versão aperfeiçoada do Eagle, surgindo o Kestrel, com 21,2 litros, e logo ganharia uma versão com Supercharger, e sua potência chegaria aos 685 cavalos. O modelo passou a equipar muitas aeronaves e foi um grande sucesso de vendas. Em 1928, Henry Royce desenvolveu o projeto do motor R, que foi idealizado para quebrar recordes de velocidade. O V12 de 36,7 litros desenvolvia a incrível potência de 2.530 cavalos e equipou os aviões mais velozes do mundo em sua época. E também equiparia a lancha Bluebird K4, que em 1939 conseguiu a incrível velocidade de 228 km por hora no lago Coniston Water, se tornando na época o recordista mundial de velocidade sobre a água, e foi pilotado pelo Major Sir Malcolm Campbell. No ramo automotivo, a Rolls-Royce acaba comprando a rival conterrânea Bentley e a transformou no braço esportivo do grupo, pois tinha uma boa tradição em competições. Henry Royce nunca parou de inventar melhorias tanto para os motores quanto para os automóveis. Ele chegou a projetar uma suspensão ajustável com comando no volante, sendo que o motorista poderia deixá-la mais macia em baixas velocidades e mais firme em altos regimes. Por conta de tantos inventos e contribuições para o desenvolvimento da indústria automotiva e aeronáutica britânica, ele foi nomeado Sir em 1918 e em 1930 lhe conferiram um título de baronete. E no dia 22 de abril de 1933, falece o baronete Sir Frederick Henry Royce aos 70 anos. Sir Royce provou para o mundo que se tiver iniciativa e comprometimento pode-se chegar longe, já que mesmo tendo pouca educação formal e ter vindo de uma família humilde, se tornou um membro da nobreza. Após seu falecimento, o logo da Rolls-Royce nos automóveis mudou de vermelho para preto, e continua assim até hoje. Nos anos 30, a Rolls-Royce desenvolveu mais motores como o Buzzard, com 36,7 litros e potência de 800 cavalos.
e o Goshawk, cuja novidade foi o sistema de resfriamento por evaporação, mas poucos motores foram feitos. Em 1938, criaram um Peregrine, que se tratava de um V12 com supercharger de 21,2 litros e potência de 885 cavalos. Mas em 1939, criaram um exótico Vulture, se tratando de um enorme motor em X de 24 cilindros com 42,5 litros e potência de 1.780 cavalos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a empresa passou a desenvolver motores para a Royal Air Force, a Força Aérea Real, e a partir do motor R desenvolvido por Sir Henry Royce, criaram os famosos e bem-sucedidos Griffon, com 36,7 litros e potência de até 2.220 cavalos, que chegou a equipar o lendário avião de combate Supermarine Spitfire. Também lançaram outro bem-sucedido motor, o Merlin, com 27 litros e potência de até 1.580 cavalos. O Merlin equipou muitas aeronaves, como o Spitfire, o Hawker Hurricane e o de Havilland Mosquito. Ambos motores eram tão bons que os países aliados também os fabricaram sob licença, incluindo a norte-americana Packard, cuja mecânica equipou outro lendário avião de combate, o North American P-51 Mustang. A partir do Merlin também criaram a versão para veículos terrestres, o Meteor, cuja potência poderia chegar aos 650 cavalos e equipou muitos veículos militares, como o tanque Cromwell. E também foi criada a série B de motores a gasolina, com 4, 6 e 8 cilindros em linha, tendo potências de 80 até 185 cavalos, e equipou diversos veículos militares de pequeno porte na Segunda Guerra. Depois que o conflito acabou, os motores Rolls-Royce conseguiram excelente reputação e continuaram a ser feitos normalmente, sendo que o motor Série B chegou a equipar automóveis como o Silver Rate, que é o carro oficial da Presidência da República do Brasil. Na indústria aérea começou a ter uma grande evolução nos motores a jato. A produção dos motores a pistão passaram a diminuir gradualmente, e parte disso se deve à própria Rolls-Royce, já que ainda durante a Segunda Guerra Mundial ajudou o engenheiro britânico Sir Frank Whittle a desenvolver o modelo RB-37 Derwent, que foi um dos primeiros motores do tipo da história, e foi apresentado em 1943, equipando o Gloster Meteor, um dos primeiros aviões a jato da história. E no ano de 1955, a produção dos motores aeronáuticos a pistão foi encerrada. Mas a empresa continuava fabricando esse tipo de mecânica, sendo que o Meteor ainda era produzido, além do Série B. Com a popularização dos motores diesel, a empresa passou a desenvolver esse tipo de mecânica e fundaram a Rolls-Royce Oil Engine Division. O primeiro motor diesel da empresa foi feito ainda nos anos 30, usando o Kestrel como base, e equipou o recordista de velocidade Flying Spray, que conseguiu a velocidade de 255 km por hora no deserto de Sal de Bonneville, no estado norte-americano de Utah, sendo pilotado pelo capitão George Edward Thomas Easton. Mas com a Segunda Guerra, o projeto do motor diesel foi paralisado, e em 1951 é apresentada a Série C de motores, tendo versões com 4, 6 e 8 cilindros em linha, podendo vir com aspiração natural ou com supercharger, e a potência poderia chegar até 300 cavalos. A Rolls-Royce também criou configurações horizontais, com 6 e 8 cilindros, tendo o sufixo H. Também em 1951 criam um Meteorite, sendo uma versão V8 do Meteor, com versões a gasolina e diesel, e sua litragem ainda era bem alta, com 18 litros e potência de 250 cavalos. E equipou o caminhão militar pesado Thornycroft Antar, além de ser usado em geradores e barcos. Em 1957 adquirem a conterrânea Sentinel, que foi famosa por fabricar caminhões a vapor e locomotivas. E assim, os motores diesel da Rolls-Royce passaram a equipar os veículos da empresa, sendo que o carro-chefe era uma locomotiva de pequeno porte do estilo 040, que faziam muito sucesso, e os motores passaram a ser feitos na planta da Sentinel em Shrewsbury. A Série C também passou a equipar geradores, barcos e não demorou muito para equipar em caminhões, que além da Sentinel, passaram a ser vendidos em modelos da Atkinson, da Foden, da Dennis e da Leland.
E como as empresas comercializavam seus caminhões na Austrália e Nova Zelândia, até a fabricante de origem norte-americana International Harvester passou a disponibilizar motores Rolls-Royce. Nos anos 60, o motor foi modernizado, passando a se chamar Série E, também conhecido como Eagle, que podia vir com turbo e potência de até 320 cavalos. Na época, também criaram a Série K de motores diesel de 2 tempos, tendo a tecnologia dos pistões opostos, vindo com 4, 5 e 6 cilindros, com 8, 10 e 12 pistões. E todos eram equipados com Supercharger, desenvolvendo potências de até 300 cavalos. Esses motores poderiam rodar não só com óleo diesel, como também com combustíveis de baixa octanagem como querosene, e equipou barcos, geradores e até veículos militares como o tanque FV-433 Abbott. Na divisão de automóveis, a empresa lança a linha L de motores V8, de concepção moderna para a época, com componentes em alumínio e válvulas no cabeçote. A princípio vinham com 6,2 litros e depois foi aumentada para 6,8 litros, ou 6,75 como gostam de chamar, que ganharam excelente reputação sendo considerados potentes, suaves e muito confiáveis, que até foi usado para equipar barcos e foram feitos por muitas décadas. Na época, a Rolls-Royce havia se tornado uma das maiores empresas da Grã-Bretanha, tendo 80 mil funcionários. No ramo aeroespacial, os motores a jato da empresa já eram usados em muitos aviões, tanto de uso civil quanto militar, e desenvolveram o Turbofan RB211, que demandou um alto investimento financeiro, já que seu desenvolvimento foi problemático e a Rolls-Royce passou por uma grave crise, que entrou em processo de concordata em 1971. Mas como a empresa era muito grande, o governo britânico interviu adquirindo a companhia para preservar os empregos dos funcionários e selecionou uma diretoria competente, cujo presidente foi George James Cole, o Barão Cole, e lançaram o motor RB211 que já estava pronto e, apesar de ter praticamente quebrado a empresa, fez muito sucesso e equipou muitos aviões famosos, incluindo o enorme Boeing 747. E em 1973, a divisão aeroespacial e de motores acaba sendo separada da divisão de automóveis. Os motores a pistão da empresa continuaram equipando veículos e na Oceania passou a equipar os caminhões White Road Boss. A Rolls-Royce também desenvolveu a série DV de motores em V, que equipou geradores, barcos e locomotivas. E para se recuperar da crise financeira, decidem parar de fornecer motores para caminhões, só focando em outras áreas que tinham melhores vendas. Apesar dos motores serem bons, a manutenção foi ficando cada vez mais difícil com o passar do tempo. A grande maioria dos donos de caminhões com motores Rolls-Royce trocaram por mecânicas de outras marcas. Sendo assim, os motores Rolls-Royce diesel em caminhões atualmente são muito raros. Depois que a Rolls-Royce saiu da dificuldade financeira, o governo decidiu vendê-la. E em 1980 foi adquirida pela corporação britânica de engenharia Vickers, e a razão social passa a ser Rolls-Royce Motors. E no ano de 1984, a fabricante britânica de motores Perkins adquire a divisão de motores diesel. Em 1988, a Vickers vende parte da companhia para o grupo Volkswagen e a Bentley acabou entrando no negócio. E no ano de 1994, adquire a corporação norte-americana de motores para a aviação Allison Engine Company, que antes pertencia a General Motors. E a empresa passa a se chamar Rolls-Royce North America. Em 1998, a Vickers estava passando por problemas financeiros e decide vender o resto da divisão de automóveis. E as corporações alemãs BMW e Volkswagen acabam disputando a empresa, o que causou grande confusão, já que cada corporação tinha direito sobre partes da marca. Mas chegaram num acordo e a partir de 2003, a BMW acabou ficando com a Rolls-Royce e a Volkswagen com a Bentley.
Quanto à Vickers, acabou sendo adquirida pela divisão de motores da Rolls-Royce em 1999. Nos anos 2000, a empresa só se concentrou em motores a jato. Porém, em 2011, voltaram ao ramo dos motores a pistão, após comprar 50% da corporação alemã Tognum, que pertencia ao grupo Daimler e era dona das fabricantes de motores MTU Friedrichshafen e a norueguesa Bergen Engines, ambas famosas por seus imensos motores diesel que equipam barcos, imensos geradores e veículos terrestres, como locomotivas e basculantes de mineração. A MTU é uma fabricante alemã que faz motores desde a série 1000 com 4 cilindros de 5,1 litros, que é feita em conjunto com a Mercedes-Benz, e vai até a série 8000, cujo maior de todos é o imenso 20V8091L, um V20 com 347,4 litros e potência de 13.410 cavalos. A Bergen faz motores para uso náutico e para imensos geradores, podendo vir com motores em linha ou em V, incluindo o B3645V, que vem até na configuração V20 com 916,1 litros e potência de 16.084 cavalos. Em 2020 saiu o último motor da série LV8, que equipou o Bentley Mulsanne. Por 61 anos, os motores 6,75 litros equiparam os luxuosos carros da Bentley e da Rolls-Royce e ganhou injeção eletrônica e turbo com o passar das décadas. E conseguiu satisfazer seus proprietários por todo esse tempo, tendo uma grande legião de fãs pelo mundo todo. Ao final de 2021, a Langley Holdings compra a Bergen Engines da Rolls-Royce e dessa forma, a corporação britânica continua sendo proprietária somente da MTU Friedrichshafen. Atualmente, a Rolls-Royce é a segunda maior fabricante de motores para aeronaves do mundo e continua atuando na área de motores diesel graças à MTU. Já no ramo automotivo, é referência mundial no segmento de alto luxo, sendo que seus automóveis são reconhecidos pela altíssima qualidade e acabamento altamente refinado, tendo muito prestígio e respeito, sendo que muitos consideram como a empresa que faz os carros mais luxuosos do mundo. E então, pessoal, conheciam a divisão de motores da Rolls-Royce? Comentem, já viram ou andaram em alguns de seus luxuosíssimos automóveis? Contem suas experiências nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Assim eu vou pedir o de sempre, que deem um like e compartilhem com todos os fãs de mecânicas e automóveis. E eu me despeço ao ronco de um Rolls-Royce. Até logo e fiquem com Deus!